Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Sexta-feira, vamos falar sobre um tema nada polêmico, que é gerente de restaurante ou gerente operacional. Vamos destrinchar a diferença entre os dois. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Tem diferença? O que é ser um gerente de restaurante e o que é ser um gerente operacional? Para variar, Pablito Monteiro vai entrar aqui com a gente, já entrou inclusive, e vamos trocar ideia. Bom dia, Miriam, tava com você ontem, Miriam, que legal que você tá aqui. Bom dia, Catu, bom dia, Henrique. Cadê Pablito? Já tá aqui. Cadê Pablito? Bom dia, galera. Bom dia, Albério. Bom dia, Maria Vitória. Bom dia. Com vozinha. Então, E aí, beleza? Quanto tempo? de novo aí, hein, cara? Aqui, ó, café com gás. E aí, agora tá melhor, hein, cara? Cadê tua camisa? Minha não chegou ainda. Não mando nada, eu sou menos. Nada, só obedece. Vou botar da Gas Universe aqui. E aí, cara, vamos nessa? Eu tô meio torto aqui, ou não? Eu que tô com um monte de cabelo branco aqui. Cara, eu soube que toda vida que vão perguntar. Peraí, só ajeitar aqui o negócio. Toda vida que eu perguntar, quem é que vai vir quando a gente tem alguma proposta comercial para Gas Corporate, né? Quem vai vir? É o barbudinho ou o carequinha? Tu é o barbudinho. O que tá melhor aí? Mas não fala um barba branca, Ninguém não, né? só falou da barba branca, porque o pessoal é educado. Então você barbudinho mesmo, porque eu descobri que a barba é a maquiagem do homem. Porque se eu tirar minha barba, minha filha e minha esposa me expulsam. Eu me arrisquei a diminuir a barba aqui, cara. Cara, eu fico com uma cara muito estranha, cara. Eu nunca pensei que eu tinha um pouco queixo, né? Todo mundo que usa barba fica depois fica sem queixo. É isso mesmo, eu tirei e não tinha queixo, cara. Cortaram o meu queixo. Eu achava que eu tinha queixo quando eu era adolescente. Descobri que eu não tinha. Mas vamos lá, né? Se a gente resenhar demais, a galera vai embora. Não sei, a galera gosta da resenha ou não, galera? Comenta. A galera de Azougue Parrilha. Show, cara. Fortaleza. E aí, Alberto? Que legal, cara. Você estava aqui na imersão, né? Muito bom. Bom dia. Brasília de Angola. Isso daí, Brasília. Em breve nacional aqui. Em Luanda. Vamos lá, Vitão. Vamos lá. Uma vez meu pai tirou a barba e eu pequeno comecei a chorar. Enquanto a galera vai colocando aí as mensagens, recadinho. Turma, eu estou entrando pelo meu canal Gestão com Pablo Consultores, né? Então esse canal é dedicado para quem quer ter a carreira como consultor, né? Então, inclusive a gente vai ter daqui a 2 semanas, dia 14, né? A semana, né? Que a gente chama de jornada, uma nova profissão para uma nova vida. A gente vai explicar detalhes dessa carreira, profissão, como fazer o curso, data, duração, investimento, todos os detalhes, né? Então, para você se inscrever, vai na minha bio aí, Gestão com Pablo Consultores, deve estar aparecendo aí em algum lugar, e se inscreva lá, tá bom? E eu tenho um canal que eu quero divulgar aqui, Vitão, que eu comecei esses dias, né, que é o Gestão com Pablo Restaurantes, onde eu dou lá dicas para donos de restaurantes. Então, vai lá também e se inscreva. Segue o Pablito, turma. Manda direct, tira dúvidas, manda eu criei um canal novo, eu tô com 100 seguidores. Olha aí, vai comer vamos fortalecer o Pablito lá, hein? Então, galera, vamos nessa. Tem muita gente aqui, Pablito. Ó, restaurante do chefe Gastrobar em Limoeiro. Pô, legal, hein, cara? Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. Fabrício aqui do gerente de operações do Azougue. Já falou o nome certo, hein, Fabrício? Vamos falar sobre isso. Meu amigo lá também, acho que do Cariri, né? O Alberto do Espetinho Sem Cerveja, lá da Imersão, Fortaleza. Espetinho de Deus, que não tem álcool, mas legal, cara. Muito legal o teu case. Obrigado aí pela participação. Vamos nessa. Vamos pra cima, Pablito. Bora. Senão a gente fica aqui resenhando demais. Pessoal, então vamos lá. A discussão de hoje, quem está acompanhando, acho que esse é o terceiro Café com Gás, né? Então a gente iniciou a temática desses encontros de sexta-feira com a ideia de crescimento, com a ideia de como crescer, com que tipo de equipe eu tenho que crescer, quais são as funções necessárias dentro do meu negócio para que a gente cresça, né, com sustentabilidade, com as coisas organizadas, que os processos não fujam do nosso controle.
Semana passada falamos a diferença entre ser um dono de restaurante e ser um diretor de um restaurante, que entendemos que dono de restaurante não quer dizer absolutamente nada além de ter um CNPJ, de ter empreendido. E um diretor, na verdade, que muitas vezes é o dono do restaurante, é o cara que traz o negócio para o futuro, que é o exemplo de cultura, ele que traz o conhecimento dos processos, enfim. Ele que forma as novas lideranças. E hoje a gente vai falar sobre a diferença do que o mercado chama de gerente de restaurante para um gerente de operações no nosso método. Falei besteira, Paulo? É isso? Isso aí, cara. Não, legal. Então, e a gente trazendo aqui, né, nos cafés no café com gás, né, um conceito que a gente vai trabalhar junto com o mercado, que a gente está chamando de equipe Smart, né, que é uma equipe que, se ela está funcionando, né, se essas funções no restaurante estão funcionando, a consequência é esse restaurante ser organizado, controlar, com controle e padronizado, né? E quais são as funções da equipe Smart, né? Vamos trabalhar bastante isso aqui. O diretor, como o Vitor comentou, o chefe de cozinha, que a gente chama de gerente de produção, né? Ele é chefe, mas também tem uma função de gerente de produção. O gerente de operações, que a gente vai falar hoje, o administrativo financeiro, que a gente chama de controlador das informações, e o estoquista, que a gente chama de controlador do CMV. Então, a gente vai apresentar para vocês, né, os detalhes de cada uma dessas funções. E hoje, o gerente de operações, né, Vitor? É isso aí. O que é um gerente de operações o que geralmente é um gerente de um restaurante, Vitão, pegando a tua experiência aí prática como ex-dono de É isso bar. aí. Então vamos lá, o mercado ele tem gerente de restaurante. Então quais são os padrões, né, de características de um gerente de restaurante médio, né? Então vamos lá. Geralmente o que aconteceu no meu bar, tá? É um cara que acendeu ali dentro do salão, então ele muitas vezes começou como garçom, fez ali, às vezes pieiro, foi para garçom, ele batalhou ali dentro da gastronomia por anos, vindo das camadas mais, né, níveis mais baixos ali de pieiro, depois foi subindo garçom, aí, enfim, virou um supervisor, aí muitas vezes é um maître, e aí ganhou a chance de ser um gerente de restaurante e foi. Né? Então, uma pessoa muito ligada às vendas, que conhece os meandros de um restaurante, quando ele é mais tarimbado pelo tempo ali, o cara tem mais tempo, ele conhece ali os detalhes e cresceu nessa jornada. E aí ele virou um gerente de restaurante. A formação dele, muitas vezes, Cresceu, é prática. como Cumim, agora é gerente de operações. Aí. É Então, isso aí. legal. É exatamente esse o perfil, tá? E é esse o perfil de gerente que muitas vezes, em média, está lá tocando o restaurante, muitas vezes ligado ao salão. Então mas você entende que é uma pessoa que foi formada pelo mercado, de como o mercado faz, mas vindo internamente. Os processos não estão muito ligados a isso, os indicadores não estão presentes. A tocar ali né, a turma de atendimento ao Isso. cliente. Ele está muito cuidando ali para o cliente mesmo. Ele é um cara que tem como principal atividade, né, liderar ali os garçons, fazer as escalas dos garçons. Alguns têm uma veia comercial legal, né, que aí ele se relaciona diretamente com os clientes, né, sobretudo restaurantes maiores. Pô, agora eu já não tenho mais diretor, cara. O diretor não está no dia a dia. É ele que está se relacionando com o cliente. Tem um perfil comercial. Geralmente era um garçom, né, que virou um gerente. Então ele tem essa característica, eu diria que mais ele é mais no empírico, né? Ele é mais na emoção, ele não tem muita razão, ele não entra a fundo no jogo dos números, dos indicadores de desempenho, das metas. Ele não vai a fundo em alguns que a gente vai definir aqui quais são, né? Quais são os processos. Ele cuida mais ali da parte do atendimento ao cliente. E muito, né? Atendimento ao cliente, porque, de novo, ele também não entra no processo de inteligência de vendas. Ele não sabe qual é o prato que tem melhor margem, ele não ajuda a identificar qual é esse prato, ele não ajuda a definir
manuais de vendas, scripts de venda para vender os pratos. Ele não ajuda, ele não está olhando no dia a dia para estimular o aumento do ticket médio por meio de uma inteligência. Eu analisei que o João não vende, o Pablo não vende bem-vindo, e o Pedro vende. Então, o que o Pedro faz que o João não faz? Ele não entra nessa parte mais racional. Ele está atendendo, ele está Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vamos, certo? Geralmente esse cara, por também não dominar essa frente, né, o dono, né, que é o diretor, que deveria ser o diretor, mas às vezes ele não faz o papel de diretor, ele entra dentro desse mundo, ele interfere esse mundo, como ele vê também que esse gerente não tem um perfil de liderar equipe, liderar pessoas, porque sem os números, pessoal, dificilmente a gente consegue equilibrar um jogo, né, do desenvolvimento de uma equipe. Eu não vou ser um gerente de resultado, eu vou ser um gerente, deixar a vida me levar, eu vou continuar atendendo os clientes, mas eu não estou encontrando lacunas para melhorar. Com o tempo, o meu resultado vai, né? Então, aí acaba que o diretor ele interfere, ele também não foi preparado para liderar equipes, ele não, certo? Ele não tem lá processos que o apoiem com relação a isso, ele não faz plano de desenvolvimento individual, ele não faz fórum diário com a equipe, ele não tem, de novo, uma estrutura de metas organizada para ele liderar a equipe. Então, como consequência disso, certo? Ele vira um gerente que também não entrega resultado. Deixa a vida me levar. Nada diferente. A gente vai falar, talvez, na semana que vem, do chefe de cozinha. Muito semelhante, né? É aquilo, o chefe de cozinha, né? Ele, cara, vai tocar a operação, certo? Vai entregar prato, mas, cara, no tocante de resultado, ele está trabalhando para reduzir a lacuna do CVV real e teórico? Não. Ele está trabalhando para melhorar a satisfação do cliente empiricamente, sim, mas na prática, não. Ele está trabalhando para melhorar o rendimento das produções? Não. Ele está melhorando para que a sobra do self-service seja menor? Não, ele está trabalhando isso, né? Ele está trabalhando tocando o barco. Então, o gerente tem essa característica, certo, Vitor? Cara, e por que a gente critica, né? Então, a gente está trazendo uma série de críticas, né, e também soluções para o formato atual, certo? Então, criticamos o diretor, estamos criticando agora o gerente de restaurante. E por que não funciona? Porque essa pessoa que não foi formada, né, com cultura de resultado, com cultura do mérito, com cultura de melhoria contínua, os negócios em si não têm um bom desempenho, né? O diretor, o dono do negócio, tem o seu gerente e ele não vê resultado, ele interfere. E aí, ao interferir, ele deixa de fazer a função de diretor ou faz também a função de diretor e de gerente. E aí acaba que a qualidade de vida desse empresário vai por água abaixo, né? A equipe não sabe para quem responde por causa dessa confusão, aí o desalinhamento é maior ainda. Então, grande parte das consequências, dos problemas, né, vem desse gerente de operações não existir nessa função. Tá? Então, a ideia é a gente corrigir isso. Tá? A ideia é que é a proposta de um gerente de operações que o Pablo já deu aqui vários spoilers do que ele faz. Mas, basicamente, né, é alguém que muitas vezes é o que salva o tempo do diretor, é aquele cara que consegue fazer com que o diretor seja diretor, o dono ele tem esse papel de diretor, com a existência dessa função, e ele vai trazer resultado, vai bater as metas, em resumo, né? Vai bater as metas que que a diretoria traçar com a equipe operacional. Esse conceito é importante, né, pessoal? Vamos lá. Eu tenho o diretor e eu tenho, né, o gerente de operações, o chefe de cozinha, certo? Basicamente, o diretor, quando vira diretor, não é dono de restaurante, é diretor, cara. Quando o cara vira diretor, ele traduz, né, a estratégia dele por meio de metas, que no nosso caso do método GAS são metas bem simples, hein, pessoal? É a meta do ticket médio, é a meta do CMV, é a meta da satisfação do cliente, é a meta do CMV teórico, é a meta do rendimento de produção, é a meta da precisão do estoque. Certo? Poucas metas, não é? Ah, não, Pablo, você está falando de estratégia com meta, agora você complicou. Não, certo? Então ele define as metas. Depois que ele definiu as metas, ele traduziu o que ele definiu os indicadores, primeiro, o que ele quer medir, e definiu as metas, que são a meta, né? A diferença do resultado atual da meta é onde a gente quer melhorar, é onde a gente quer chegar, onde a gente quer melhorar. O teu CMV hoje é 40, a gente quer chegar em 35, é melhorar. Aí, quando eu tenho um sistema de indicador e meta, o meu gerente agora,
ele não é mais Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora ele tem que tocar a operação, que é o gerente geralmente faz, eles tocam a operação, né? Mas ele precisa também, né, dentro da agenda dele, trabalhar para entregar algumas metas. Então, o papel do diretor é definir a meta. O papel dos gerentes, que é o chefe de cozinha e o gerente de operações, é bater a meta. Então, esse gerente de operações é um outro gerente. Não existe esse cara hoje no mercado. Desculpa, existem poucos, né? Não é a regra, né? É a exceção. O chefe de cozinha é a mesma coisa. Ele não tem essa característica de ser um gerente de produção. Ele está tocando a operação. Então, a nossa provocação é que esses gerentes, agora focando no gerente de operações, é que ele passe a ter metas, passe a trabalhar para bater as metas com a equipe. É um outro mundo. Tem alguns gerentes não têm esse perfil, certo? Inclusive, né, é uma atividade que é uma atividade que a gente vê que é muito de um executivo, né? Um executivo que trabalha numa fábrica, numa loja, sei lá, é um executivo, né? Que esse é o normal, né? Que, inclusive, a gente está refletindo sobre, mas, enfim, a gente já tem alguns cases de que até mesmo pessoas que não são do setor gastronômico, quando entram para executar essa função, conseguem, porque é natural para ele bater meta, é natural ele ter uma equipe de vendas, garçons, é natural, não é uma coisa muito diferente, né? A gente entende, não, tem que conhecer o restaurante. O conhecer o restaurante, às vezes, é trazer uma cultura muito ruim, cara. É trazer uma cultura que o estoque não pode ser separado da cozinha, o estoque tem que ser aberto. É fazer uma cultura, às vezes, até de problemas, enfim. Não geralmente não são só coisas boas você ter uma experiência, tem muita coisa ruim também. Então, às vezes, até vir alguém de fora, né, com uma mente limpa, com uma mente de um executivo, com uma mente que faz isso em outros setores, é até mais fácil, né? Mas, basicamente, então, né, para a gente continuar, o diretor define meta, o gerente bate meta. Então, o que tem de novidade aqui? Cara, não é um gerente tradicional que está só tocando o barco. Só o Zeca Pagodinho. Ele está também correndo atrás de metas. Certo, Vitão? E o gerente de restaurante, muitas vezes, ele tem uma meta atribuída a ele, que é a meta de faturamento. E quando tem meta, é a de faturamento. E o que o gerente de operações tem? Primeiro, ele tem metas mais equilibradas, né, Pablo? Ele não é só faturamento, e, na verdade, o faturamento nem o faturamento em si, né? Não é nem responsabilidade dele, porque pode acontecer diversos eventos. Pode chover no dia, pode ser um feriado XYZ e o faturamento, de um modo geral, não chegar. Mas o ticket médio, que já é uma meta de desempenho, né, do negócio e da equipe, ela, independente de chuva ou o que for, ela pode ser medida e vai ser equilibrada. E o gerente de operações, ao contrário do gerente de restaurante, ele tem metas também que trazem mais equilíbrio do ponto de vista de faturamento ticket médio e custos com o CMV. Então, você traz ali mais sustentabilidade para o resultado quando esse gerente de operações ele tem outras metas que ajudam nesse equilíbrio. Legal. Mas vamos lá, Pablo. Posso fazer Vai falar alguma coisa aí? Eu só vou responder se chegar a 50. Eu vou pedir. A gente sabe jogar esse jogo. Só vou. Então tem que compartilhar. Eu nem sei como compartilha, mas compartilhem aí para chegar no 50. Cara, é mentira. Mas compartilhe que a gente responde. Enfim, Pô, esse é um bom ponto, né, Vitor? Caramba, isso daqui eu já vi um problema estrutural aqui. Às vezes o cara tem uma meta, a gente vai falar já quais são as metas, tá? O cara tem uma meta, mas a meta é uma venda. Cara, para mim é surto coletivo, cara. É o que a gente fala, cara, é surto coletivo. Não dá, cara. Aí o cara, que é o diretor que contratou esse gerente, atrela o pagamento do cara a um percentual dessa meta que, na prática, vamos repetir junto aqui. Qual é a responsabilidade direta se naquele mês de fevereiro eu vou vender 100 mil, 110 mil, 90 mil? É muito difícil, cara. Um restaurante sofre influência de infinitas variáveis, certo? Se eu cobrar o cara de uma meta de venda de prazo, um crescimento, aí poderia, mas no mês em si, cara, não sei, choveu, não choveu, é final de semana, tem 5 semanas, tem 4, tem 3.
é lá, amanhã, sei lá, é feriado no prédio comercial, a empresa, é aniversário da empresa do lado que os caras não vão me comer. Cara, são infinitas variáveis. Então já começa com algo funcional. Só tem uma meta, que já é um problema, né? Se você tem qualquer coisa, pessoal, na tua vida, se você está sendo direcionado só para uma coisa, você vai estar perdido, cara. A vida é uma empresa, são relações de trade-off que a gente fala, né? Que é, cara, se eu fizer isso daqui, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Cara, comer, fala uma fruta que é bom comer aí, Vitão. Fruta, Comer, pitaia. comer pitaia, que eu tenho no Ceará aqui, é bom. Faz bem comer pitaia. Aí o cara vai lá e vê, comer pitaia faz bem. Aí o cara meta comer 500 pitaias por dia. Vai fazer bem? Vai ficar roxo. Cara, vai ter algum problema, cara, né? Então é só vender, só caramba, cara, tem algum problema. Você tem que ter a venda, tem que ter aí como equilíbrio, né? A satisfação do cliente. Eu tenho um cliente agora que o nosso problema é esse. Eu já falei para vocês na semana passada. Caramba, o cara vendia 350, tá vendendo 700, cara, na mesma loja. Toda semana a gente se reúne para falar o que a gente faz, cara, para não ter o problema onde? Na satisfação do cliente, para o CMV não aumentar, certo? Então, num negócio como na vida, ter só um indicador já indica que você está com algum problema, né? Então é importante as relações de trade-off. Quais são esses indicadores, né? Não chegamos nos 50, não vou responder. Não, brincadeira. Quais são esses indicadores? Aí depois a gente pode até falar da rotina desse cara, né? Legal. A rotina a gente só fala se chegar em 50. Quais são os indicadores? Vamos lá. Pô, indicador de venda é importante para o cara, não é? A venda geral, cara, do mês, não dá para a gente colocar no colo desse Ah, cara. deixa eu só comentar sobre isso. E tem outro surto coletivo do setor. Tem muitos donos de restaurantes que atrelam 1% do ganho do funcionário, do gerente, a 1% ao faturamento. Então, se faturou 200 mil, vai ganhar 1% de 200 mil. Então, o que esse cara faz? Vai vender loucamente para ganhar, para esse 1% dele gerar mais dinheiro. E esse vender loucamente, cara, é o CMV lá em cima, cara, é um descontrole absurdo. Às vezes com desconto, aí Um você ainda desconto, desconto, cara, vai ser desconto infinito, cara. loucura. Certo? Isso acontece às vezes também, tá? Parte do surto é isso, só para pontuar. Vai lá. Dois, cara, eu acho que eu vou ter que falar, hein? Mas legal, vamos lá para as metas, né? Cara, vamos construir aqui um equilíbrio de indicadores, né? Então, pô, primeiro, a venda direta, cara, não dá, certo? Ele não tem responsabilidade direta sobre isso. Agora, qual é o indicador que reflete o trabalho de vendas? Né? O primeiro deles, o ticket médio. Caramba, aí com os clientes que vieram, caramba, eu vendi bem para esses caras. Aproveitei bem o processo de venda, certo? Então aqui, né, já é uma relação direta. Inclusive é um indicador para o vendedor, para o garçom. Cara, você é um bom vendedor, um dos indicadores, não é só isso, mas um dos indicadores é o ticket médio. Quando você tem uma mesa ali, quando tem um cliente, você aproveita muito bem o processo de venda, você realmente vende, certo? Então, ticket médio para a gente. Quais gerentes do modelo tradicional cuidam do ticket médio com inteligência? Poucos, certo? A gente vê pouco se falar, inclusive, né? Poucos sabem qual é, eles estão atendendo. Eles não sabem nem qual é o ticket médio e nem qual é o próximo indicador que eu vou trazer aqui, que também é de inteligência de vendas, que é o que a gente chama de CMV teórico. Né? Basicamente quando a gente joga o jogo da engenharia de menu, a gente identifica produtos com uma melhor margem. Né? A gente chama esses produtos, né? Na verdade a gente faz um jogo lá, a gente tem o verdinho, que é um prato que vende bem, que tem uma boa margem. A gente tem o amarelinho, que é um prato que vende bem, mas não tem uma boa margem. A gente tem o laranjinha, que é um prato que não vende bem e tem uma boa margem. E a gente tem o vermelhinho, que nem vende bem nem tem boa margem. O que a gente faz na engenharia de menu? Né? A gente busca maneiras, né? Depois de identificado o laranjinha, né? O laranjinha, se ele é um prato que tem uma boa qualidade, ele tem um bom tempo de entrega, não é um gargalo de produção, né? Se ele, enfim, a gente identificou esse cara, a gente passa a trabalhar para que ele roube venda do amarelinho. E quando isso acontece, eu passo, né, a vender, né, seja por meio do meu menu, seja por meio do meu vendedor preparado para vender aquele prato, né, eu passo a ter uma melhor margem.
Melhor margem significa um CMV teórico mais baixo. Então, esse para a gente é um indicador de um gerente de operações fundamental. Porque na prática é o reflexo de que ele, primeiro, entende quais são os laranjinhas. Pode ser que nem ele tenha chegado. Ele não precisa nem chegar nessa conclusão. Às vezes é muito mais o papel do próprio diretor fazer isso. Mas depois que sabe, ele vai ter que ser cobrado para vender isso. A equipe dele é a mesma coisa, certo? Então, o reflexo do trabalho dele é ter um CMV teórico mais baixo. Olha só como a gente já mudou o jogo. Eu tenho um gerente de operações, que ele está trabalhando. Não é, tudo bem, ter o relacionamento com o cliente é importantíssimo. Se o cara faz as duas coisas, melhor ainda, mas ele está trabalhando com inteligência. Ele está analisando os indicadores de desempenho de cada um dos vendedores, quem está vendendo bem, quem não está. Ele está ajudando a treinar esse cara, capacitar esse cara. Pô, por que aquele cara não tem o ticket médio bom? Aí ele vai analisar. Pô, porque ele não está vendendo vinho. Por que ele não está vendendo vinho? Ah, cara, porque ele não está treinado para isso. Então eu vou treinar o cara. Certo? Olha como muda o jogo. Por que a margem dele não é boa? Por que minha margem ontem não foi boa? Pô, porque a turma esqueceu de vender laranjinha. Vendemos muito. Então, muda todo. Eu estou num outro mundo já. Agora eu tomei a pílula do Matrix e estou num outro, já mudei o sistema totalmente. Já é uma outra mentalidade. A minha agenda, ela não é só mais o atender. O atender também vai fazer parte, cara, certo? Coisa importante. Eu vou frisar aqui, depois eu falo de novo, mas agora eu tenho um gerente de operações que na hora da operação ele está no escritório. Não, cara, na hora da operação agora é a hora dele ligar a máquina dele de orquestrar essa operação. Mas não só fazendo isso de maneira Zeca Pagodinho, fazendo isso, cuidando do ticket médio, na operação, cara, o ticket médio daquela mesa foi ruim, hein? João, lembra aí, cara, o ticket médio, você não vendeu aquele prato, hein? Eu tô olhando para esses dois indicadores. Hein? Posso ir aqui nos próximos, Vitão? Eu só vou falar para a galera que está fazendo pergunta, a gente vai já responder tudo, tá? Vou aqui na ordem aqui que tá também. Vai lá, Fabrício. Se deixar virar palestra. Vai lá, mas continua. Mas legal. Vamos lá. O que mais que se... Agora eu estou cuidando um pouquinho das vendas, não estou? Vamos cuidar um pouquinho mais de outras coisas agora, né? Vamos cuidar da satisfação do cliente, que já é uma relação de trade-off. Um vendedor direcionado somente pelo ticket médio, ele pode virar um vendedor chato. Concorda? O que adianta eu vender bem naquela venda se o cliente não volta? Então, relação de trade-off. Então, cara, satisfação do cliente. Certo? Satisfação do cliente, isso sendo medido diariamente. Para a gente, satisfação de cliente é nota de 0 a 10. Qual foi a nota ontem, cara? Ontem teve 10 pesquisas. Qual foi a nossa nota ontem? Teve essa reclamação, teve esse problema. Então, é um cara que cuida da satisfação do cliente. A gente vai fazer um link daqui a pouco com a rotina dele diária, que é o fórum diário. Ontem foi ruim a satisfação do cliente. Ele já está capacitando a equipe dele no outro dia. Certo? Satisfação do cliente. Né? Aqui, lógico que a parte de qualidade da comida, cara, vai ser do chefe. O indicador de desempenho do chefe, sim. Agora, o atendimento em si está na mão dele. Certo? Ele tem esse indicador. O que mais? Só tem mais um. Certo? Se eu não esqueci, então. A turma costuma confundir, né? Pô, lucro, caramba, cara, lucro, que relação direta ele tem? O lucro está no CMV teórico. Ele está vendendo pratos com melhor margem. Né? Na verdade, tem mais dois aqui. Ele cuida também vamos entender esse conceito, da precisão do estoque central. Para a gente, para o nosso método funcionar, existe um conceito importante. Ao longo da implementação, a gente vai separando o estoque da cozinha do estoque central. Mesmo você não tendo uma central de produção, você vai fazer o melhor como se fosse uma central de produção, porque você vai ter um estoque centralizado. Certo? E a gente vai organizar também as produções para que funcione quase como uma central de produção. Não vai ser uma central de produção 100%, porque você não vai ter uma capacidade, como numa central, de ter um profissional dedicado a cada coisa. Você não vai ter toda essa que uma central consegue. Né? Mas a ideia é essa, você ter o estoque central separado da cozinha. E o estoque central, o dono dele é o gerente de operações.
O gerente de operações, ele tem o estoquista abaixo dele, para a gente propor um calor do CMV, vai ser um bate-papo legal sobre essa nova carreira que a gente propõe na semana, não sei quando vai ter. Então não perca o Café com Gato. Mas ele é o dono do estoque central, entende? Ele é o dono, né, do cofre. Grande parte do dinheiro vai estar ali, né? A precisão do estoque, que é um indicador de desempenho, consiste em a gente simplesmente, né, realizar uma auditoria, né, onde a gente vai conferir quanto eu tenho fisicamente versus quanto eu tenho uma base teórica. Ter controle de um estoque não é você ter uma câmera no estoque, cara. Ter controle de estoque. Eu tenho estoquista, então eu tenho controle de estoque. Não, cara. Ter controle de estoque é você ter um indicador de desempenho, né, que nos indique que você realmente tem um controle de estoque, que é dessa conta. Continha. Eu fui contar, contei 10 itens. Dos 10 itens, 9 bateram a base teórica com a base real. A base teórica ou é um papel, ou é um Excel, ou de preferência um software. Você pode começar com uma base teórica no papel. Lógico que desde que você esteja controlando poucos itens no início. Dos 10, bateu 9, 90% de precisão. Cara, o teu dinheiro está ali. Então, o teu gerente de operações, que está cuidando do teu estoque central, é importantíssimo. Como que eu vou crescer, cara, se meu dinheiro está aberto ali? Hoje, os vossos negócios, em geral, estão com cofre aberto, cara, estoque aberto. O CMV, o que está acontecendo, do que poderia acontecer, tem uma lacuna de 8 pontos percentuais em média. Você tá perdendo, se você fatura 100 mil, você está perdendo 8 mil reais, porque você não está cuidando, não é só reflexo disso, mas em grande parte, por você não estar cuidando do teu cofre. E esse cara é o cara que cuida do teu cofre para você. Você está na praia. Você é diretor, que eu digo, né? O diretor está na praia. Na verdade, ele não está atrapalhando, né? Então, que a gente fala. Ele não está atrapalhando. Se não está atrapalhando, você que está tomando... Alguém está tomando conta para ele, né? E no caso do estoque central, é o gerente de operações. E tem o último indicador, né? Que é o do CMV. Cara, o CMV, ele não é 100% reflexo do trabalho do gerente de operações, cara. Porque o CMV em si, ele é reflexo do CMV teórico ser mais baixo, mas ele é reflexo do estoque central estar controlado, ele é reflexo das compras estarem acontecendo corretamente, ele é reflexo da mão do chefe lá na montagem do prato, ele é reflexo de ter a ficha técnica, da produção estar acontecendo de acordo com a ficha técnica, dos rendimentos das produções estarem dentro de um padrão, então ele é reflexo de um monte de gente. Mas nesse caso, vale a pena a gente ter uma meta entre os dois gerentes. Cara, os dois têm que estar olhando para a mesma coisa, certo? Então, no caso do CMV, tanto o gerente de operações como o chefe de cozinha estão olhando para a mesma coisa, né, que é a meta do CMV. Então, com 5 metas, acho que deu 5 aqui, né? Com 5 metas, cara, esse cara tá voando aí. Durante a cuidar, né, a desenvolver, né, a entregar resultado. Porque não está mais só tocando operação, ele está buscando entregar resultado. Então, Pablo, tem uma pergunta aqui, qual é a grande diferença entre os dois? Então, basicamente é essa. Um gerente de restaurante médio, ele está pensando só em como vender mais, e a meta atrelada a ele geralmente é o faturamento. E a gente nem entende como isso sendo algo positivo, né? Só isso. E nem justo. E o que o gerente de operações no Método Gás faz? Ele tem que exercer várias atividades para entregar que os indicadores sejam ajustados à meta, que são 2 indicadores de venda, ticket médio e CMV teórico, um indicador que cuida dos clientes, que mede ali a satisfação dos clientes, e 2 indicadores relacionados a custo, que é precisão de estoque e CMV, que ele compartilha com o gerente de produção. Então, olha o quão equilibrado é o trabalho desse cara. Se ele tem que entregar essas metas, ele tem que trabalhar de acordo para que isso aconteça. Ele vai cuidar das vendas, vai cuidar dos clientes e vai cuidar, em partes, dos custos. Não tem como não ter lucro, né? Se você tiver um gerente de operações cuidando e entregando essas metas. Então, essa é a grande diferença, pessoal. É um cara que o gerente de operações ele cuida de muito mais coisas, ele tem muito mais papel, muito mais importante no resultado do que os gerentes atuais.
Porque aí a gente vai escrever aqui a rotina desse cara, né? Talvez não, vamos escrever a rotina. Para ele, né, existe um jogo, né? Para ele conseguir apontar um indicador de desempenho, ele precisa desenvolver um processo para apontar os indicadores de desempenho. Então já é uma evolução, né? Quando ele entra nesse mundo de desenvolver o processo para, né, medir o indicador de desempenho, ele já deu um passo importante, cara. Então, aqui, pô, como que eu vou medir o processo de precisão do estoque? Já é um passo, né? Medir o processo de pesquisa de satisfação, já é um processo. Começar a medir o CMV teórico. Cara, para medir o CMV teórico, ele vai ter que fazer um monte de coisa. Principalmente, ter todas as fichas técnicas dentro da base teórica, que quase nenhum restaurante tem, mas é uma evolução. Eu preciso medir isso, cara, agora entrar nesse mundo. Para melhorar, né? Legal. Começou a melhorar já um monte de coisa. Depois disso, ele começou a medir. Legal. Você medir, essa nota 8, CMV tá 40, sei lá o que. Cara, pra gente, é o próximo passo. Agora eu vou definir, tá? Para melhorar. Quando eu coloco uma meta para melhorar, sobretudo as duas metas principais, que é o CMV e o ticket médio, não sei se são as principais. Para essas duas metas, a gente já tem uma resposta pronta. Você precisa reduzir o seu CMV de acordo com o CMV teórico. Ela não pode ser a que está hoje, meta. O ticket médio a gente indica daí satisfação do cliente a mais. Satisfação do cliente, cara, aí não sei, você é 8, não, vamos botar um desafio para que vire 9. Precisão do estoque, cara, menos de 95% de precisão, não tem controle nenhum. E CMV teórico, aí vai ser o que você dá para pular aí. Fácil fazer a conta, fazer aqui agora, mas é fácil. Legal, definir as metas. Agora que eu defini a meta, eu entro num outro mundo, que é um, cara, gestão é prática, gestão é, cara, e agora o que eu vou fazer? A minha agenda, eu não consigo fazer um monte de coisa, mas agora a minha agenda, ela não está pautada somente para atendimento, que é uma pauta preguiçosa na minha vida. Aqui, passivo, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu tô atendendo, depois de 5 anos atendendo, cara, legal, não tô nem tendo um trabalho mental. O que eu vou fazer para melhorar? Então agora ele entra numa pauta de, cara, quais processos eu tenho que melhorar para entregar a meta, certo? Esse cara, concorda que é totalmente diferente do gerente atual? Ele já está num outro mundo. Lógico que quem construiu esse sisteminha é o diretor, hein? Se você é dono de um negócio e você é um diretor de um negócio e está esperando contratar um gerente do mercado e ele faça isso, não vai funcionar. Você tem que ser um diretor que você tem o teu game, o teu jogo no negócio e você contrata alguém para jogar esse jogo. Esse jogo aqui é o seguinte, você tem que bater essas metas aqui, cara. Esses são os indicadores que você tem que entregar. A gente vai falar da rotina, vai ficar mais claro toda semana, certo? Legal, né? Então, desenvolver processos para eu conseguir entregar as metas. Qual que é a parte legal desse jogo? Cara, eu, gerente de operações, ou chefe de cozinha, eu sozinho não sei fazer, não vou conseguir fazer nada, não vou entregar resultado nenhum, cara. Eu vou precisar do meu time para entregar essas metas. Ticket médio, eu preciso que os meus vendedores, meus garçons, certo? CMV teórico, os meus garçons, minha equipe de vendas. O CMV, o meu estoquista, né? No meu caso, gerente de operações, que responde para mim. Qualidade, a satisfação do cliente, os meus vendedores. Aí é o todo. Né? Eu tenho que comprar direito para satisfazer o cliente. Eu tenho que o cara lá, o chefe de cozinha, não pode casar os pratos. Né? É um todo. Mas aqui eu trago a operação também. A operação não é eu tenho a meta e eu sou o super-homem que tenho que bater. Não, eu vou bater a meta com a minha equipe, cara. Senão não tem jeito. Que já é um outro mundo. Eu vou gerir equipe, certo? Tem que gerir uma equipe. Concorda que é um perfil diferente? Gerir uma equipe não é fazer escala, cara. É você estar no dia a dia trabalhando e se não tem um apoio racional, cara, ontem a gente foi bem na meta, não bateu, pô, bateu, parabéns porque bateu. Se você não cria isso, não vai. Né? Então o gerente tradicional não faz isso. Né? É isso, cara. Então, assim, o grande valor das metas, além as metas estão
cumprindo um papel num objetivo estratégico maior, obviamente, elas direcionam as ações para locais que a gente quer que elas aconteçam, né? As atitudes, comportamentos, e elas desenvolvem o negócio, porque as metas, para bater uma meta, naturalmente eu preciso inovar em processo, eu preciso pensar em como fazer, eu preciso melhorar tudo, de tudo como é feito. Preciso vender mais, o ticket médio tem que ser mais bem feito, o processo de CMV, de pressão de estoque, eu tenho que melhorar minhas compras, tenho que melhorar meu controle. Então, as metas trazem esse desafio e esse desafio traz melhoria para o negócio. E quem que ganha esse jogo? Quem tem o melhor modelo de negócio, o melhor modelo de gestão e as melhores pessoas. Então, as metas, elas têm esse poder. Pablo, quando a gente... Vamos falar de rotina, para no final tirar as dúvidas? Legal. Também rapidinho, sério. Qual a rotina desse cara? Basicamente, ele começa o dia dele, né? Isso pode variar, né? Mas, pô, sei lá, eu faria, né? Se eu tenho uma operação ali do almoço, certo? Eu começo o meu dia analisando os indicadores do dia anterior. Antes de abrir a casa, certo? Eu vou verificar os checklists de abertura da casa e vou fazer um fórum diário com a minha equipe para olhar, né, porque aconteceu do dia anterior e corrigir, melhorar. Né? Eu quero aqui me agarrar a alguma oportunidade ou corrigir algum problema. Então, junto com a minha equipe. Inclusive, também olhando os indicadores, junto com a equipe. Turma, ontem o médio foi ruim, seu inventário foi ruim, ontem foi bom, a satisfação foi boa, parabéns, sei lá o que. Nesse momento também, no fórum diário, a gente utiliza para capacitar a equipe. Então, eu vou recordar a turma com relação aos métodos de venda, ao atendimento, planos de contingência, vou falar dos princípios da casa, eu vou dar o meu show, cara. É o momento do show, é o momento... Eu estou trabalhando a minha equipe, cara, certo? Depois disso, abre a casa. Abriu a casa, pau. Pau que eu digo, eu estou na operação, não estou no escritório, no ar-condicionado, cara. Eu sou gerente, na hora da operação eu vou fazer compras. Pelo amor de Deus, cara, né? É a hora de você orquestrar isso. Você é o cara que, mesmo que não seja um cara comercial, que atende o cliente, que é um diferencial legal, né? Mas você está olhando, você está vendo que está saindo lá da cozinha para o teu cliente. Você está olhando para a cara do cliente, cara, a família com criança, cara, a criança está... A cara, a expressão das pessoas já está, cara, estão morrendo de fome, já estão... Né? Porque vai acontecendo, isso vai demorando muito. Sei lá, você vai acompanhando até, né, a evolução disso. Pô, o ticket médio da última venda não foi boa. Cara, João, às vezes é isso, sei lá o quê. Você está acompanhando a operação, né? De perto, durante a operação você tem que estar ali, cara, acompanhando. Depois disso, provavelmente você vai ter algumas rotinas, que são rotinas semanais, né? Na segunda-feira, pô, o processo de compra, você tem que conduzir esse processo. Antes disso até, né, ou pode ser à tarde também, o fórum semanal, que aí é um momento onde você, o ideal é que seja na própria segunda, né, onde você apresenta as metas para o teu diretor, né, a equipe de liderança apresenta os resultados do diretor. Então você vai encaixando durante a semana rotinas semanais, né, processo de compra, processo de medição de precisão de estoque, processo de manutenção, plano de manutenção. Você vai colocando dentro dessa rotina, né, atividades semanais. Mas no dia a dia, cara, nada mais é. Aí no final, o checklist de fechamento da casa, ou você participa de um fórum diário com a próxima equipe, né? Você não vai ficar o dia inteiro, entendeu? Aí à noite você participa do fórum diário desses caras e vai para casa, certo? Mas é isso. O dia a dia nada mais é do que análise de indicadores, padrão ali por meio de um apoio de um checklist, fórum diário, momento do show, na hora de orquestrar a operação, e depois disso, rotina semanais e fecha com um checklist semanal, e se você é um subgerente, uma outra operação abaixo de você, você faz o fórum diário da outra operação. É isso, então, turma. Como vocês puderam ver, a parte de ficar na operação, ela mantém, que é o que os gerentes geralmente fazem, né, de restaurantes, mas a gente vai incluindo na rotina dele os resultados, a análise de indicadores, os fóruns, que é onde a gente analisa os indicadores junto com a equipe, desenvolve a equipe, e você repete isso todo santo dia. Atender cliente, analisar indicadores, desenvolver a equipe. Esse é o jogo aí do gerente operacional. Diferente, né, turma? Um pouco diferente do que acontece de fato, mas quando você tem um gerente de operações e não um gerente de restaurante, você como diretor, você sendo empresário, você vai ganhar tempo
para você ser o diretor, para você pensar na estratégia, para inovar, para ir para a praia se quiser, para ir, mas também para um evento, para ir para uma feira, e sua operação não depende de você, empresário. Ela está dependendo mais de um conjunto de pessoas lideradas pelo gerente operacional, nesse caso, tá? É função, né, Vitor? Porque aí também a turma, pô, esse cara faz tudo isso, é uma coisa muito complexa. Cara, a gente, no método, a gente ensina um cara. Eu acho que tem pessoas que têm mais perfil para executar essa função do que outras, né? Mas a gente também não vê uma função que precisa ser um cara que se formou na NASA, sei lá. Não, cara, é uma coisa. O teu próprio gerente atual, se bem instruído, grande parte deles consegue executar essa função. Talvez ele não saiba o que ele tem que fazer, né? Se você direciona para que ele faça isso, ele vai fazer, porque, de novo, não está falando de nenhum processo muito complexo. Ah, tem que analisar os indicadores do dia anterior, cara. Qual foi o ticket médio de ontem? Qual que é a meta? Qual foi? Não tem nada muito complexo. Tem até ontem discutindo, conversando com alguém, agora não vou lembrar, cara. Pô, setor, cara, dashboard mais complexo do mundo, que aparece, grava, aperta o botão, cara, não é isso, não é isso, certo? Não é isso, é você, cara, como foi ontem, são coisas mais do dia a dia, mais práticas, e esse É gerente mais simples, né, cara? Eu vejo a turma se perdendo muito na melhor inteligência artificial, melhor imagem padrão. Cara, mas não adianta de nada. Senão é muito mais fácil um processo, nem que seja no papel, você olhando e fazendo, do que a mega estrutura que não. Enfim, não é sobre isso, né? conceito que né, a gente tem que, cara, trabalhar muito interno. Todo dia eu reflito sobre isso, que é, cara, primeiro vem o processo, depois a ferramenta. Tem lá a galera, sei lá, uma startup que juntou um grupo de jovens, aí criaram uma ferramenta, certo? Que investiu 100 milhões, conseguiu um cara para botar o dinheiro lá. Aí depois ficam 30, 50 pessoas, começou com 2, agora tem 50, fazendo com que o usuário final utilize a ferramenta. Opa, tem uma coisa errada nesse jogo aqui, cara, na minha cabeça. Cara, primeiro vem um processo. Então, por isso que essas empresas, grande parte delas não funcionam, porque primeiro vem um processo, primeiro a cultura do processo. Né? Quantos restaurantes existem no Brasil? 1 milhão. Quantos utilizam software de gestão? Não sei, 100 mil, menos do que isso. Quantos utilizam todas as funcionalidades de um software de gestão? Quase ninguém. Primeiro vem o processo nasce, você medir o indicador, pode ser no papel, cara. Qual foi o ticket médio ontem? Qual foi? Primeiro vem o processo, depois você encontra uma ferramenta para melhorar o seu processo. Isso é natural do ser humano melhorar, né? Quando ele tem um obstáculo. Caramba, Pablo, num papel não dá mais para eu gerenciar o estoque, cara. Agora eu vou aprender o Excel, né? Ou vou para o software, é lógico que a evolução vai levar para a melhor ferramenta de todas. Mas se você está buscando a melhor ferramenta de todas, e se você está desenvolvendo uma melhor ferramenta de todas e você não ensina a galera o processo, não vai adiantar nada. Certo? Vai ser time waste. Você vai ficar gastando dinheiro aí com programador, com sei lá o que, não vai adiantar nada. Total. É cultural, né? Se o processo não existir. Pablo, agora vamos responder perguntas, senão não vai dar tempo. Tá? Então, tem perguntas aqui que. Quando tem um gerente de operações, é necessário ter um líder de salão? Cara, eu acho o seguinte, certo? O gerente de operações, aí vai depender do tamanho do restaurante, né? O gerente de operações, cara, se ele é também se ele tem esse perfil de líder, né, de comercial, é muito legal, né? Se um restaurante, aí ele faria as duas funções num restaurante pequeno, ele tem que fazer, cara, porque não vai dar para eu ter ele mais alguém coordenando, né? Um restaurante pequeno, eu vou ter 5 garçons ali abaixo, não dá para ter esse líder. Se eu sou um restaurante maior, eu posso, cara, digamos que eu não tenho, cara, não é meu papel, eu sou mais um executivo mesmo, não é meu papel. Eu estou no controle do que está acontecendo aqui, cara. Mas a parte de relacionamento com o cliente, que é importante para vários modelos de negócio, eu vou atender o perfil de cliente de geração que eu nunca lembro, W, Z. Cara, o cara compra no Totem e tá legal, cara. Não tem o relacionamento. Pô, mas um cliente atender um perfil X, cara, o relacionamento é importante. O dono não tá lá, ele quer se relacionar com alguém. Então, um líder com esse objetivo é importante. E também, às vezes, cara, gerente de operação, o negócio é muito grande, alguém para acompanhar aquilo que ele não está conseguindo mais acompanhar. Eu não vou conseguir acompanhar 30 garçons
sons. Cara, eu tenho uma liderança para me ajudar a olhar para coisas que eu não estou conseguindo olhar. Tá? Então, acho que varia muito do tamanho da operação. Né? Ter um líder de vendas, mas eu não abriria a mão do papel de realizar o fórum diário. O líder de vendas é quase como um subgerente ali para mim. Quando eu não estou, quando eu não posso olhar, mas o papel em si executivo da função, ele não terceiriza. Certo? E o legal é que em vários momentos, né, dependendo do caso, eu posso trazer um gerente de operações de fora com um perfil, né, totalmente diferente. Pode ser um engenheiro, pode ser, enfim, pode ser outro perfil, perfil executor que alcança metas e compõe meu time com esse cara que, como o Pablo falou, o trato ali, já tem a experiência e a habilidade de lidar com o cliente. Então, e lembrando que ele vai estar sempre na escadinha assim para ser o próximo gerente caso você cresça, tá? Vou responder aqui mais. Tem duas perguntas em relação a delivery aqui, tá? Uma que está fora do tema, mas eu vou responder mesmo assim, e a outra aqui que o Itoshi acabou de perguntar. Perguntaram aqui, Pablo, qual é a margem de lucro, qual a margem, faixa de margem de lucro de um delivery, tá? Se for propriamente um delivery, só delivery, né, e está ligado diretamente a grandes marketplaces, o cara só vende 100% pelas marketplaces, ou seja, tem uma grande taxa ali. A expectativa de margem de lucro de um restaurante que não é assim, né, que não está ligado ao delivery com essa força, é de 15%, 15 pontos percentuais, a média ótima. A de um delivery, ela pode ser ali 12%, né, uma ótima margem de lucro, mas ela é um pouco mais baixa porque você tem a embalagem, você tem a taxa dos marketplaces, iFood, enfim. Então você acaba tendo uma expectativa de margem de lucro menor, tá? Mas cada caso é um caso. Pode ser que você tenha despesas estruturais bem mais baixas e você consegue alcançar os 15 percentuais. Mas em média, isso. Ela nasce leve, né? Geralmente a operação que tem salão, ele precisa de mais margem porque ele tem que retornar um capital investido. Geralmente o restaurante, para você montar, você gasta mó grana, né, cara? Então, você começa muito mais leve. Então, você pode até operar com uma margem baixa e ter um negócio que faz sentido, sob o ponto de vista de retorno, né, versus o investimento. E a gente não gosta de dar respostas prontas, de qual tal, mas, cara, só para você ter uma referencial, porque pode ser que você consiga ter mais de lucro de 18%, mas não sei, depende do seu caso. Mas, em média, por conta de marketplaces, enfim, você pode ter uma margem um pouco mais baixa, mas ainda assim, como o Pablo falou, ser um bom negócio, porque você investiu menos. Sobre satisfação do cliente. No nosso caso, em restaurante, a satisfação do cliente pode ser medido pelos comentários do iFood. Então, pode, né? De alguma maneira, você pode criar não a satisfação em si, né? Você pode ter um termômetro da satisfação, mas a satisfação sendo uma meta, é importante que ele seja um número, um indicador. Então, você, de alguma maneira, é importante criar dentro por mais que seja difícil, né? Os clientes são passantes, eu não tenho um atendimento ali, né? De alguma maneira, você vai ter que colocar ali um QR Code para o cara avaliar ali a experiência dele na loja. Muitos que os deliveries também tem que fazer. Quando a gente faz uma entrega de pedido, ele precisa, de alguma maneira, para coletar a satisfação do cliente, criar um ponto de contato, seja QR Code, seja o que for, para que o cliente dê a nota dele. Só o iFood não... tanto que ele não dá uma nota, é só um legal assim para cima ou para baixo, né? E os comentários, para mim, é só um termômetro. Ele não dá ali um indicador. Todas as informações são bem-vindas, cara. Nós não somos gestores do tipo, não traga problemas, me traga soluções. A gente quer entender dos problemas para a gente melhorar. Certo? Então, todas as informações que vêm do iFood, do TripAdvisor, cara, tudo o máximo que a gente conseguir ler, né? Porque às vezes também o excesso de informações vira desinformação. E também não é fazer isso sob demanda, é fazer isso de uma maneira estruturada. Então, já que eu vou considerar aquilo, eu vou fazer isso dentro de um processo. Agora, para a gente, cara, a satisfação de cliente, já que vai ser uma meta do gerente de operações, como do chefe de cozinha, é um número sem senão. É um número. Aplicamos a pesquisa interna solicitando, né, uma nota de 0 a 10 para algum ponto de valor agregado aqui da casa. 100 clientes deram uma nota onde a média deu 8. Cara, minha nota é 8. Vamos trabalhar para que seja 9. Aí no mês que vem, 100 clientes deram a nota 7,5. Piorou, cara. Aí eu contratei um novo gerente e a nota aumentou para 9. Caramba, esse gerente é um bom gerente. Um bom gerente, pessoal, que outro dia eu estava num projeto onde tinha um cozinheiro lá, que a galera falava, esse cozinheiro é muito bom, é muito bom, é muito bom, sei lá o quê, ele corta bem as carnes, legal.
Aí a gente aplicou o formulário lá para ele de conversão de proteína bruta e líquida. Aí aplicou ele e aplicou um outro. O cara que entendia que não era muito bom, o rendimento era 10% melhor do que dele. O cara que era muito bom, é o empírico, né? É isso. Aí entra o número no jogo, cara. Aí ele pode ser muito bom também no relacionamento. É lógico que também a gente vai tentar treiná-lo agora, mas a gente identificou uma lacuna por meio dos números. Então, o objetivo da medição ser uma coisa mais palpável ali é isso. É para a gente ter uma verdade, não ter um senão eterno. Certo? Sim, a razão, ela traz convicção, né? A convicção de que aconteceu, de que um fato ocorreu, te traz ali um desafio para você superar. Então, é importante a razão no jogo. Então, respondendo, é bem-vindo, sim, os comentários e tal, mas a gente precisa de um indicador que reflita uma razão, um número, para que a gente, a partir disso, traga melhorias, tá? Então, cria o processo para que aconteça essa pesquisa de satisfação, criando um ponto de contato, mesmo sendo no shopping, ao entregar o pedido, certo? Vamos dar o spoiler aí de segunda-feira, o que vai acontecer? Vamos falar, né? Tá falando, não conte você, tá falando da Gazin, né? Então pronto, cara, é porque já tá acabando. Né? Eu não sei se É. cai. Cai não. Ih, Babi, tá em 2020. Cai não. Enfim, cara, até para quem não estava no começo, né? Eu estou no meu canal Gestão com Pablo Consultores, né? Quem se interessar pela carreira de consultor, entra lá na minha bio, tem inscrição para a jornada, uma nova profissão para uma nova vida, onde eu falo tudo sobre essa profissão, tá? Então se inscreva, é gratuito, tá lá na minha, siga lá também. Tem o canal Gestão com Pablo Restaurantes, que é novo, vai lá e siga Gestão com Pablo Restaurantes. Comecei há 2 semanas. Dicas aí para donos de restaurantes. E na segunda-feira, Vitão, aqui no canal da Gas Company, né, de segunda a quinta, a gente vai voltar, né, um conceito que nós fizemos lá atrás, que era lives diárias. Né? Então, todo dia, 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h, o projeto Gas Gym, né, para você exercitar um pouquinho todo dia sobre conhecimento de gestão aí para restaurantes. De segunda a quinta, Gas Gym, né? Então já participe, já convide, já se prepare. Aí é um horário legal, acho que para uma parte da turma, né? Das 7h30 às 8h. E na sexta a gente segue aqui com a Café. Vai ser um dia com um tema um pouquinho mais longo, né? Mas, enfim, com a mesma proposta. A gente todo dia levar uma pitadinha de conhecimento aí de gestão, trocar ideia aqui junto com você. Show, tá? E turma, o recado final. Se por acaso eu não respondi alguém, pessoal, manda direct que eu respondo aqui pelo Gas Company, ou vai no meu Vitor Macambira, que você vai também te responder lá. E, pessoal, a gente tem agenda de cursos. Recife, turma de Recife aí, agora agosto, 28 e 29, teremos nossa imersão. Nosso maior treinamento presencial, cara, 2 horas, 2 horas, não, 2 dias de conteúdo, 18 horas, cara. Realmente você sai de lá transformado, pelo menos mentalmente, com muitas ferramentas novas para melhorar seu negócio. E mesmo imersão, 10 e 11 de setembro no Rio de Janeiro e 20 e 21 de novembro em São Paulo. Tá? Então a gente tem essas 3 datas ainda. Se você não é da região, cara, mas é próximo, dá um pulo lá, vai na bio aqui da Gas Company e se inteira lá do que tem das agendas e inscrição. Tá? Então é importante mesmo. Beleza? Diagnóstico Fechou? gratuito. Quem quiser, tá com o link aí, turma, fazer diagnóstico gratuito aí. Legal. Diagnóstico, galera, tem uma operação, quero entender o que está acontecendo, estou meio perdido. Cara, diagnóstico gratuito, a nossa equipe vai atender você, vai entender o seu negócio, entender o que está acontecendo com você, te dar, isso é gratuito mesmo, um plano de ação para você melhorar. Cara, faz isso, faz aquilo, que você vai ter ali um direcionamento não cobramos por isso. Cara, a gente acabou de fazer em Joinville, acho que atrás, né? Então foi bastante gente de Floripa, né? Floripa para visitar clientes. Se puder fazer um esforço aí, esse ano, provavelmente não vai ter mais nenhuma imersão. Tem vários cursos na Academia Joinville, tá? Então, se puder aí, é só entrar aí e dar uma olhada no curso. Mas é legal a imersão, que é um movimento que a turma se desloca, né, Vitão? Por exemplo, teve 2 sócios que participaram de Joinville e um deles não pôde participar porque estava de férias. Aí ele veio participar na de Fortaleza, né? E o inverso, um cliente de Floripa, inclusive, na verdade de Balneário,
para Fortaleza também, certo? Então a gente tem esse movimento. Então, se puder, de São Paulo, do Rio, que é próximo aí. Aproveita. Show, pessoal. É o tipo de evento que vale a pena deslocar, né? Valeu, Genilson, valeu, cara. Até lá, até a imersão. Pessoal, até a próxima sexta, nesse formato. Na segunda já estamos juntos, 7h30. Pablito com a turma aí, 7h30 eu não posso, mas sexta, 9 horas eu tô aqui. Beleza? Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Vitão. Abraço. Valeu.